Então é isso, boa noite, quinta-feira, bom estar com vocês, sempre. Mais uma quinta-feira. E já estamos em setembro, já estamos para um ano e um mês. Um ano e um mês já. Daqui a pouco nós estamos andando. Calma, um ano e um mês ainda não anda, mas já engatinha já. Então é bom estar com vocês, grupo de estudo, muito legal. Está estudando a Lua, né, no livro da Liz Green, já está no outro autor, no Harvard. Semana passada a gente falou bastante, a gente passou por várias fases da Lua, muito legal, assim, muito legal. Enfim, a gente vai trocando de e aprendendo. Daí, para quem está chegando e não está familiarizado, a gente lê um trechinho, depois a gente conversa um pouco e entende, né? E eu fico toda vez eu fico tentando transmitir, e aí eu falo a mesma coisa de várias formas para tentar alcançar. Eu nunca acho que eu alcanço, nunca acho que eu consegui transmitir o suficiente. Mas a Lua, ela é muito especial, assim, para várias questões. Que ela representa a alma, né, o nosso inconsciente, nossa memória e tal. Então, se a gente for pensar na magia, na igreja, na música, na memória, no inconsciente, nas traições, nas vinganças, é, no egocentrismo e, enfim, todas essas questões a gente pode pensar que é a Lua. Então, eu penso que tem até um livro que eu falei dele na reunião passada, que é a Alma Imoral, que é um rabino. Não tem nada a ver com astrologia, mas é muito legal esse livro, que ele traz essa questão assim, que a Lua ela não tem moralidade. A Lua é o instinto, é a memória, é nosso recipiente, e ela quer ser suprida. E a Lua, na verdade, ela é significadora dos hábitos, dos vícios, das prisões, nesse sentido emocional, das ansiedades. E se a gente for pensar também nessas guerras, né, essa coisa assim das pessoas quererem poder e quererem ser melhor que o outro e tal, também é uma dimensão da Lua que vai falar sobre essa pequenez humana. Essa nossa pequenez humana é sobre essa coisa assim de querer ter, né? A nossa natureza humana, ela é meio mesquinha. A natureza mesmo assim, o ser humano, o instinto, o animal humano, a natureza dele é uma natureza mesquinha. Quer, quer. E aí, quando a gente consegue crescer, transcender pela força da pressão da vida, a gente se torna mais humano. Porque o que nos falta, às vezes, é a humanidade. Que humanidade é justamente estender a mão, compreender o outro, dividir, enfim, um senso de humanidade. Que tem a ver lá com peixes, lá, né? Esse senso mais comunitário. E aí, esses dias eu estava meio nostálgico, não tem nada a ver diretamente, mas eu fui assistir o documentário do Chico Xavier na Netflix. Eu não tinha assistido ainda. Eu tinha assistido o filme, que é uma parte dele, mas eu fui assistir o documentário. Aí depois me interessei e fui ler o livro. E eu fiquei abismado. Todas as questões, né, a gente conhece ele e tal, mas o quanto de entrega que ele foi capaz de fazer, assim. Eu fiquei pensando assim, mas é muita gente, muita demanda. E aí a gente sabe, porque, por exemplo, nesse sentido, o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento, assim, desse crescimento que a gente precisa buscar aqui nesse senso de humanidade, vem através da relação com as pessoas. Então, eu me compreendo, me entendo, supero as minhas questões. A partir de eu conseguir superar as minhas questões, eu consigo olhar para o outro com mais compaixão, porque eu conheço a minha natureza humana, conheço. Então, todo mundo tem essa mesquinhez, essa coisa, esse é instinto humano. Então, a Casa 8 vai falar disso, sobre reconhecer, morrer e renascer. Que é justamente a gente conseguir olhar para a nossa parte mais mesquinha e dói olhar para as nossas sombras. E aí dessa dor, o ego ele perde a força, a gente renasce e renasce mais humano. E a gente é capaz de olhar as pessoas que estão mais cegas e compreendê-las. Compreender que, na verdade, a pessoa está buscando segurança e é
malandragem burra, né? Porque a pessoa ela quer, mas ela no final não ganha nada, fica sozinha, solitária, enfim. Então a gente consegue ter compaixão. E aí o desenvolvimento vem nesse sentido de estender a mão e conseguir ajudar essas pessoas nessa passagem. Só que não é uma coisa simples, porque as pessoas, quanto mais elas estão na condição de necessitadas, mais mesquinhas elas são, e quanto mais mesquinhas, mais difícil é lidar, porque elas são agressivas, são traiçoeiras, são mentirosas, elas querem ganhar vantagem e elas não querem dar nada em troca. Elas querem porque querem e elas acreditam que você tem a obrigação de dar. E se você não dá, elas ainda ficam ressentidas e agridem ou essa condição da mesquinhez humana, natureza humana. Então, pessoas que estão mais na vulnerabilidade, é muito difícil de lidar, porque você se expõe e aí você não vai reagir, porque você conhece o que a pessoa está passando, sabe da dor dela. E aí você tem que dar amor. É só o amor que cura. E aí imagina, você está apanhando e você tem que compreender, perdoar e continuar dando amor. É muito difícil. É muito difícil. Que é aí o desenvolvimento, né? Que aí essas figuras, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, o próprio, né? Como é o nome dele que eu esqueci já, gente? Chico Xavier. E aí você vê o tanto de entrega, você fala assim, gente, é surreal. Porque imagina as pessoas machucadas que perderam filhos e o quanto de agressividade e de ressentimento que elas entregam. Inclusive, no documentário teve algumas que esbravejava, né? Xingava, ia para cima, assim, né? Onde já se viu um negócio desse, tal, pela dor que tinham passado, óbvio. E ele ainda assim conseguia não reagir, compreender e ainda ajudar e reverter a situação. É, é iluminado, Ah, né? e é incrível, né? Porque é incrível porque ele, diferente de outros grandes líderes religiosos, porque eu acho que quanto mais luz, mais sombra. A gente viu tantos casos, né, de João de Deus, ai, de Sim, tantos gurus, né, que acabam indo para esse lado mais sombrio. O próprio Rajneesh, aquele outro documentário também que é terrível, tal. O Chico Xavier, ele conseguiu ser fiel a uma pureza e um amor que é muito raro, muito especial, né? Muito especial. eu acho muito legal. E tem a ver com essa condição, né, de curar as almas, né? Nesse sentido, tem a ver com a memória, o ressentimento, toda essa questão, que é uma questão lunar, né? Muito legal, pelo olhar da astrologia. Enfim, aí eu fui ler um livro dele, o primeiro dele, eu falei, nossa, pirei nele, pirei, pirei. Enfim. Mas é isso. Então, a gente vai ler um trecho, depois a gente volta aqui. Então, a gente parou na página 52, foi isso, Alvo? Não, Do mas é muito... livro, mas no PDF é outro número, não é, Eveli? Ele tinha dito 42, né? Seriam 10 a 40, menos, ou 43. Começo mais da tarde, 43. Começo da 43, tá para mim aqui. como é que é o início? Vou mostrar. Nome do Eu livro? acho que parou no começo da 42, né? Que é onde começa a tabela. Os Luminares. Aqui, a tabela, a gente terminou a tabela, não foi? E aqui, ó. Alguém pode me ajudar? A Fabi, dei folga para ela. Ah, eu posso ler? Por favor, por favor. É depois da tabela, né? É, Assim, quero explorar a Lua com vocês sob essa ótica, examinar como ela indica aquilo que acontece quando nos aproximamos de alguém, como ela afeta diretamente questões relacionadas à fusão e à intimidade em nossas vidas. A razão para a Lua ser um dos melhores significadores do relacionamento
não é difícil de se entender. A Lua é um símbolo da mãe. E ao avaliarmos sua colocação em um mapa, obtemos uma boa indicação do relacionamento que a pessoa teve na infância com sua mãe. Já discuti isso a fundo no capítulo As Etapas da Infância, em O Desenvolvimento da Personalidade. Por exemplo, se a sua lua natal forma aspecto com Saturno, então você teria encontrado Saturno de algum modo por meio de sua mãe. Se você tem um aspecto Lua-Júpiter, ter-se-ia encontrado com Júpiter através de sua mãe, e assim por diante. Não vou entrar agora em detalhes sobre interpretação. Contudo, o que quero enfatizar é que a mãe não é apenas a mãe. Além de ser a mãe, a pessoa que deve amar, prover e cuidar de você, a mãe também é o primeiro relacionamento importante de sua vida. Ela não é apenas sua mãe, ela é o primeiro grande amor de sua vida. Sua mãe é seu primeiro grande romance. Isso vale para homens e mulheres. Todos se apaixonam desesperada e loucamente por suas mães. Seria difícil acreditar nisso ao olhar hoje para sua mãe ou ao levar em conta tudo o que aconteceu antes, mas é verdade. Com o tempo de que dispomos, desejo analisar a colocação da Lua em termos daquilo que foi esse primeiro romance, de como você vivenciou a primeira grande paixão de sua vida. E não estou fazendo isso apenas para revirar o passado. Faço porque aquilo que aconteceu nessa ocasião exerce uma influência inegável sobre nossos relacionamentos íntimos posteriores. Liz Green e Howard Sasportas, O Desenvolvimento da Personalidade, volume 1. Tenho certeza de que você já está familiarizado com a minha opinião a respeito desse tema. E como sabe, acredito que o passado costuma nos assombrar. Não nos recordamos conscientemente daquilo que aconteceu entre nós e mamãe, por volta do primeiro ano de nossas vidas, mas tampouco nos esquecemos. É por isso que o mapa é tão útil. É como um raio-x. Se você sabe ler bem o mapa, pode aprender muita coisa acerca do que aconteceu no início da infância. Você pode tecer conjecturas razoavelmente seguras sobre aquilo que se passou entre você e sua mãe, ao avaliar a colocação natal da Lua e também ao examinar as primeiras progressões e trânsitos envolvendo a Lua. Dito de outra forma, o mapa mostra a criança interior do passado que há em todos nós. No passado, especialmente nossa infância, com todas as suas esperanças, medos e expectativas, com todas as suas alegrias e terrores. Está armazenado e registrado na memória e exibido no mapa. Sua criança interior do passado ainda está dentro de você. Por mais maduro que você tenha se tornado, por mais sofisticado e estudioso que você seja, ainda leva a criança interior dentro de si. Cheguei a ver as pessoas mais educadas e maduras se espatifando, agindo amedrontadas e como crianças zangadas quando a namorada ou o namorado não telefonou conforme tinha combinado. Os relacionamentos atuais trazem à tona emoções fundas, originárias de vínculos do início da infância. A mãe é nosso primeiro relacionamento importante, é o primeiro amor de nossa vida. E aquilo que acontece nesse relacionamento se torna o protótipo dos futuros relacionamentos íntimos. Aquilo que acontece entre você e sua mãe estabelece um padrão, um molde, ou pacote de expectativas interiores que dão forma àquilo que encontramos e experimentamos em nossas uniões íntimas posteriores, influenciando-as. Em seu livro Intimate Partners, Meg Scarf comenta o vínculo entre a mãe e a eventual escolha de um parceiro. É a partir desse estado psicológico primitivo, de total simbiose emocional com o outro que reage, compreende-nos intuitivamente e satisfaz nossas necessidades, que despertamos lentamente para o mundo humano. E é no contexto desse despertar que começamos a formar presunções acerca da experiência do amor e da intimidade. Mesmo quando chegamos a conhecer e identificar aqueles que cuidam de nós, especialmente a mãe, desenvolvemos sentimentos de apego tão intensos que não seria exagero classificá-los como a primeira grande paixão da vida humana. Aquilo que julgamos ser o correto no que diz respeito à escolha de um parceiro é, até certo ponto,
aquilo que foi e é familiar. É o que funciona nessa matriz interior, nesse padrão de presunções acerca da natureza de um relacionamento íntimo. Para enfatizar a importância do vínculo entre mães e filhos, gostaria de lembrar rapidamente o estudo feito na década de 40 pelo Dr. René Spitz. Detentas grávidas tinham de doar seus bebês após o parto. Esses bebês foram acomodados em um hospital onde havia uma enfermeira para cada 8 bebês. As enfermeiras mudavam. Havia enfermeiras diurnas e enfermeiras noturnas, de modo que os bebês não conseguiam formar um vínculo do tipo 1 para 1 com as enfermeiras, tampouco suas mães naturais. Imagine como deve ter sido confuso para os bebês. 8 deles precisando de atenção, só uma pessoa para cuidar deles de cada vez e nem sempre a mesma. As conclusões desse estudo são bastante claras. Quando esses bebês completaram 1 ano de idade, mostraram fortes sinais de retardamento físico e psicológico em comparação com bebês criados em um relacionamento 1 para 1, seja com a mãe natural, seja com uma substituta. Os bebês do estudo de Spitz choravam muito mais do que os outros bebês, sorriam menos. Aqui, para mim, não tem mais sorriam menos. Poderíamos dizer que estavam deprimidos. Começaram a falar mais tarde, eram mais apáticos e menos reativos do que bebês criados normalmente. Pegavam infecções com mais facilidade. Na verdade, tinham um índice de mortalidade maior do que os bebês que recebiam cuidados exclusivamente de suas mães. O estudo demonstra com clareza assustadora que um parceiro amoroso no início da vida é uma pré-condição para um desenvolvimento saudável. Podemos até morrer. Assim, se não tivermos um bom relacionamento afetivo no princípio e se tivermos uma série de problemas no contato com nossa mãe, o primeiro amor de nossa vida. Sofremos aquilo que Judith Viorst chamou, em seu livro Necessary Losses, de cicatrizes emocionais no cérebro, ferimentos emocionais profundos. É o vínculo que existe entre mãe e filho que nos dá as primeiras lições sobre o amor e que nos diz, pela primeira vez, se somos amáveis ou não. Mais tarde, vou discutir um estudo sobre filhos privados de seus pais na infância e o tipo de problema que isso pode gerar. Agora, porém, vamos falar do significado psicológico do seu relacionamento com sua mãe. Falando de modo geral, se sua lua recebe aspectos difíceis, é possível que o caso amoroso com sua mãe não tenha sido bom. Se for esse o caso, você provavelmente deixou de desenvolver uma confiança básica na vida ou em você mesmo, o que pode levar ao medo e à paranoia nos relacionamentos, ansiedades e profundas incertezas em seus relacionamentos íntimos. Creio que todos temos o direito de sermos amados, o direito a uma mãe amorosa. Caso não os tenhamos tido, podemos nos ferir psicologicamente, criando não só desconfiança acerca da vida e uma autoimagem frágil, como também raiva, uma vez que não recebemos algo que é um direito de nascença. Por outro lado, se o vínculo com a mãe foi bem forjado, o que costuma ser indicado por uma lua com bons aspectos, então nos sentimos seguros e bem cuidados. Nossas necessidades básicas são atendidas e sentimos-nos compreendidos. Obviamente, isso será uma bênção sempre que, mais tarde, nos aproximarmos de alguém. É como se já tivéssemos uma imagem mental que mostra que a proximidade é algo ok e que o amor trabalha a nosso favor. Felizmente... Para aqui? Tá. Gente, é muito psicanalítico isso, né, pô? Ainda bem que você leu, né? Apesar que a gente tinha lido já uma parte desse texto na semana passada. Sim, sim. Lembrei quando ela falou Eu também. do menino que fez o experimento lá, que a Miriam levantou uma questão. É, porque esse livro do Spitz é o livro que eu li na minha formação. É um livro, inclusive tem um filme. Se vocês olharem, essas crianças que foram institucionalizadas e que o Spitz fez a pesquisa, é muito triste, porque aparecem essas criancinhas no berço, sabe, uma criança com olhar vazio, os bebês largados, assim, num monte de berço. É uma coisa, assim, impactante, muito triste, e realmente faz uma diferença, né? Essas crianças institucionalizadas, que não têm esse 1 para 1,
que o objeto, porque na psicanálise a gente chama a mãe como objeto, por exemplo, na psicanálise inglesa, eles falam muito do objeto interno, né? Se o primeiro objeto que você encontra na sua vida quando você nasce é a mãe, tem uma qualidade de objeto interno, né? Quer dizer, é a partir dessa qualidade do objeto interno que você vai dar conta das questões da vida. Então, eu lembro de uma professora que ela falou que uma vez ela foi para um congresso em Cuba e ela teve uma doença lá, um negócio super grave, as amigas todas voltaram para o Brasil, ela teve que ficar lá num hospital super... Ela falava, eu agradecia, era minha supervisora, ela falava, eu agradecia pelos meus bons objetos internos, porque eu dei conta psicologicamente de estar num país estrangeiro, num hospital estranho, né? E acho que é bem isso, é a lua, né? Quer dizer, nessa linguagem aqui, é aquela representação interna que você tem, né? Que você traz com você, porque realmente a gente transfere, né? A gente vê isso muito no consultório. Quando a mãe, ela é uma mãe, porque o Winnicott falava numa mãe suficientemente boa. Suficiente é assim, ela não sufoca também, né? Porque essas mães que amam demais, que ficam muito em cima, também não é bom. A mãe suficientemente boa é aquela que faz tudo direito, mas ela não passa desse limite, né? Então, assim, quando a gente tem essa referência dessa mãe na dosagem, vamos dizer, que nem sufoca e nem abandona, né? Você tem ali uma coisa muito... É isso que ele fala aqui no texto, né? Você tem uma lua bem posicionada, né? Bem posicionada, enfim, num lugar legal no mapa, né, Rô? Não sei bem como falar isso. Sim. Quem mais? Quem mais? Quer acrescentar alguma coisa? O que eu acho legal nesse sentido, né, a psicanálise ela é perfeita nesse sentido, mas o que eu acho legal é imaginar a sincronicidade e a perfeição, porque o mapa astral a gente calcula no momento e no horário do nascimento. Então, os aspectos do mapa vão trazer essa vivência. Vão trazer, não, vão representar essa vivência ou vão nos fazer entender que essa vivência faz parte do destino de cada pessoa. Então, aí torna mais justo no entendimento, assim, que cada um tem a mãe que tinha que ter, então a mãe também tem o filho que tinha que ter, então torna o destino mais... Porque não fica aquela questão de culpa, né? Fala, que eu devia, que tal. Não, tá tudo certo. É isso, você nasceu com esse mapa, é essa memória, é essa história, é essa mãe, a mãe também tem a questão dela e tal. E aí eu acho legal essa parte, porque liberta, né? Liberta. Inclusive, eu comecei a atender uma mãe, fazia tempo que eu não acompanhava a mãe, assim. Tem algumas mães que eu ainda faço acompanhamento, e essa mãe, ela mora lá em Salvador. E o filho dela tem 17 anos e tá fumando maconha e tal, mas não tem nada contra a maconha, assim, diretamente, a substância, assim. Eu acho que o resultado que vai dizer alguma coisa, cada um, né? Mas aí ele já tem um quadro de diagnosticado, tá tomando remédio, teve uma questão, né, psíquica, teve uma crise e tal. Então, na prática, a mãe dele tá nervosa porque, né, corre o risco dele surtar de vez e não voltar mais. Assim disse o psiquiatra. E aí eu falei assim, tá, então ela me falou o caso, eu falei, então tá, então vou começar pelo seu mapa astral, só para você entender também minha linguagem, depois a gente vai para ele. Mas eu já entendi, eu entendo que tem uma questão sistêmica. Então, ninguém está em nenhum lugar por acaso, existe uma correlação na relação diretamente. E aí eu fui olhar o mapa astral dela, ela tem a Lua, Mercúrio, Júpiter e Marte em Escorpião, fazendo oposição com Saturno de casa 9. Linguagem da astrologia, astrologuês. Só que esse Saturno fazendo oposição, ele traz uma sensação de medo e de culpa e tira a força da pessoa. A pessoa tem dificuldade de se colocar, de se impor, porque ela tem uma sensação de que ela não é o suficiente, ou que ela é culpada e tal. Tem um lance assim. E aí, na prática, ela se torna facilitadora. Porque ela tem medo, se sente culpada, e ela acaba agradando muito, acaba não colocando limite, acaba não conseguindo se impor e tal, e se torna facilitador. Então, o menino ele tem 17 anos,
recebe mesada e, na prática, a gente conseguiu entender isso, né? Ele domina a casa e, com um grau de perversidade, ele manipula ela. Porque porque é sistêmico, né? Então, ele usa da culpa dela para conseguir o que ele quer. E domina, né? Controla, né? E aí, chegou ao ponto dele... Ela não queria deixar ele sair, porque ele ia, né, comprar as porcarias, assim, no dizer dela. E ele pegou e se cortou. Se cortou assim porque ele queria sair. E aí fica aquela coisa, né, tipo, entre a doença e a maldade, né? Porque tem um grau de perversidade, assim, de manipulação, enfim. E aí, para desatar o nó é difícil, né? Porque, na verdade, claro, foi o primeiro atendimento com ela, mas o mapa é legal porque a gente já adianta um passo, né? Então, eu vou falando do sim, falo assim, tá, isso aqui, ela vai desatando alguns nós. Mas, na verdade, é muito mais no sentido dela conseguir se libertar desse peso para que depois as coisas consigam se desenrolar. Que na prática não é simples, porque é uma questão, profunda, assim, sabe? Mas eu acho muito legal poder ter essas trocas. O que vocês acham? Fica muito difícil assim? Falei muito astrologuês, muito difícil. Mas o mapa de quem você estava vendo? Do filho? Dela. O do filho eu olhei também, mas isso é do mapa dela. E o que ela falou para você? Ah, ela ficou emocionada. Como você sabe disso? É isso mesmo? Reconheceu? Reconheceu? Conheceu. Enfim, é uma questão, mas é muito comum isso. Muito comum. E, Rô, nessa hora você fala para ela de alguma forma. Porque assim, eu fico pensando qual que é a nossa função, né, quando a gente se deflagra uma situação dessa, que nem você falou, é um nó difícil de desatar, né? Porque já que se criou uma doença na relação, já fica uma coisa difícil, né? Porque é isso, ela quanto mais culpada, mais ele manipula, quanto mais ele manipula, mais ela fica desesperada e fico pensando que, como astrólogo, você tem um lugar diferente do psicólogo, né? No meu caso, que é psicanalista, que é poder dizer, olha, alguém tem que cortar esse ciclo, você é assim, você dá um conselho assertivo, no sentido isso talvez possa te ajudar, não falando que a pessoa tem que fazer de um jeito imperativo, não nesse sentido, mas de sugerir, se você conseguir olhar para essa culpa, se você conseguir, porque eu acho que isso pode ser tão, né, terapêutico para essa mãe e um jeito também de mudar esse círculo vicioso, né? Sim. Para mim, eu sempre eu preciso dar um caminho, né? Senão não faz sentido para mim. Eu tenho esse... E aí, nesse caso, por exemplo, o Saturno é o Saturno de casa nova para ela. Então, aí a gente pôde identificar, porque o Saturno de casa 9 ele traz um histórico de restrição religiosa, espiritual religiosa, com leis nesse sentido, né, religioso em si. Espiritual e religioso, essa impressão de um Deus punitivo, de uma restrição de uma doutrina muito dura e tal. Então, a pessoa enraiza essa questão. E aí eu trouxe isso para ela e ela falou assim, não, é verdade. E aí foi criado na igreja, numa parte da igreja católica lá no fundo não, numa cidade da Bahia, no interior, que tem divisões, eu não entendi, eu não lembro o nome, mas tem divisões dentro da repartição da igreja que é uma parte mais rígida. E aí ela cresceu e fez todos os processos lá e tal, e ela só conseguiu parar de ir nesse lugar da igreja e tal. Tem nada contra a igreja católica, mas nesse sentido, há pouco mais de 7 anos. Então é recente. E aí tem uma impressão de um Deus punitivo, de um medo no sentido religioso. Aí o dogma limita, e todas essas questões, né? Então tem toda uma questão. E aí, respondendo, na minha cabeça, a origem e ela conseguindo se libertar, né, entendendo que parte desse contexto dela com a questão religiosa
que é o caminho para que ela consiga se apropriar dessas questões pessoais dela. Porque, nesse caso, mistura com um lance assim de uma maldição, de uma punição, de um pecado. Então, é como se ela estivesse sofrendo com o filho por conta de algo espiritual que tem por detrás, ou alguma Sei. coisa no sentido etéreo, por conta da posição de Saturno. É uma condição psíquica, né? Que vai por esse caminho. E aí conseguir trazer luz, nesse caso, consciência, né? Que é consciência religiosa, que religião é só um caminho, que é dogma e tal, mas eu ainda brinquei com ela, falei assim, tá, eu posso até te explicar. Eu tentei quebrar o clima, né? Eu falei assim, eu posso até te explicar porque eu sou ousado e sou sagitariano. Ela deu risada. Eu tava quase chorando, eu falei, deixa eu dar contar a piada aqui, porque senão, né? Vai pra lona. Aí depois que ela deu risada, eu pensei, eu falei assim, eu posso até te explicar, eu consigo te explicar mesmo, essa questão religiosa. Mas isso é uma coisa que você precisa experimentar. Você precisa viver, você precisa tocar. Ir para um lugar que você tem vontade, visitar outros lugares. Você fala, eu tenho vontade de ir para Umbanda, mas eu tenho muito medo. Eu falei, pois vá, vá lá. Não porque eu sou a favor da Umbanda, mas é porque dentro desse contexto, para ela seria importante ela conseguir encontrar algo que toque o sagrado dela e quebre esse dogma. E aí, claro, o medo, né? Medo, mas o medo é justamente esse significado de Saturno, que é apavorante. Que nesse caso ela está transferindo para a vivência dela, né? Ainda brinquei com ela, falei, fui ousado, falei, se você encontrar alguém da encruza lá, ninguém vai fazer mal para você, não. Pois só lá tudo gente boa. E ela deu risada e tal, enfim, foi uma, né? Que é legal poder também quebrar o clima, porque senão a gente vai para longa, os dois juntos chorando, né? Oh, É, pena que a Igreja Católica, a Igreja Evangélica faz essa caveira, né, do Candomblé da Umbanda, porque, gente, tem um monte de... A minha mãe mesmo fala, eu tenho medo de ver aqueles espíritos descendo. Falei, mãe, vamos lá tomar um passe, é tão bom, mas ela não vai. mas é isso, então, acho que eu respondi, que eu consigo, eu tento dar esse caminho. Sim. E esse Saturno está em oposição o quê? Aonde? Se ele está na 9 é na 3? Na 3. A Lua, Mercúrio e Júpiter e Marte, na casa 3. Enfim, ficou muito astrologuês, muito longe, não. Com receio de ficar pirando vocês demais, gente. E a Miriam, que tá calada? Miriam, me ajuda? A Miriam do caracol, desenho do caracol na foto dela. A Tá Miriam é desligada. baiana. A Miriam é baiana, Rodrigo. Miriam Baiana. Cadê ela? Tá dormindo, gente. Não, ela não está conseguindo abrir, ela falou. Ah, Ah, agora É, conseguiu, Miriam. você abriu e fechou. Agora abriu. Fechou. E agora? Agora tá é, aberto. Ah, enquanto você falava, Rodrigo, e ouvindo também a mãe do músico, agora não consigo mais lembrar o nome, Agora tá fiquei vendo? com alcunha, mas a nossa psicanalista aí, que hoje está nos honrando com a presença dela, eu fiquei pensando aqui. Vocês já trabalharam assim, numa dobradinha, por exemplo, ler um mapa, não é, Rodrigo? Ler, entender a dinâmica, mas existe a atualização daquele mapa, né? É a vivência daquela pessoa naquilo que está ali inscrito. E essa vivência é de cada um. Aí eu penso, olha, aí entra a psicologia de uma maneira talvez muito interessante. É, sabe, um psicanalista, um psicólogo que, conhecendo a dinâmica, vai olhar para aquele mapa e também olhar a existência da pessoa, né? As narrativas dela.
como é que ela narra a sua experiência, como é que ela vive. E pode ser um trabalho muito interessante, né? Fiquei pensando aqui. Se você já se deu essa Você sabe, oportunidade, Miriam, que me Rodrigo. dava vontade de sentar com o Rodrigo, como a Sil uma vez falou, né? Claro que com a autorização da pessoa, mas de fazer uma análise, sabe, do mapa das pacientes e ver um pouco as. Porque, de fato, eu acho que poderia ajudar no sentido da compreensão, né? Eu estava, por exemplo, essa semana eu atendi uma mãe, quer dizer, uma mãe, é uma pessoa nova que entrou há pouco tempo, e ela falava da filha, e ela é uma pessoa muito. Como é que eu posso explicar? Muito simples, ela não é de simbolizar, de refletir muito, e ela tem um lance com os animais, ela ama bicho, até por isso, eu acho que o bicho, né, tem uma coisa do afeto, puro e simples. E ela foi contando da filha dela, que quando a menina era pequenininha, ela brigava com a menina para a menina não fazer xixi, cocô na calcinha, e um dia ela descobriu que a menina tinha guardado as calcinhas, porque a menina não conseguia, e que ela ficou muito brava. Depois essa menina, na adolescência, se envolveu com drogas, e aí ela falou que aí ela ficou muito brava com essa menina por conta disso, expulsou ela de casa. Sabe, uma pessoa muito bacana, mas ao mesmo tempo muito pouco sensível de entender o que a filha estava passando naquele momento. E hoje a filha tem 40 anos, né? Ela tem 3 filhos, todos têm sintoma de autismo. É uma acumuladora compulsiva, diz que a casa é uma bagunça louca. Então, assim, eu fico pensando um pouco isso, sabe? O que que faz? Porque, como está dizendo no texto, se você não tem uma abertura para fazer esse vínculo com seu filho e compreender aquilo que o filho está passando, né? E é uma pessoa muito do bem, nós estamos falando de uma pessoa muito do bem, mas como para ela passou batido, né? Então, aí que a gente vai vendo também como essa apresentação da mãe, ela vai. Aí eu pensei, nossa, se eu visse esse mapa e tentasse entender de onde vem, né? Essa dificuldade dela simbolizar, dela refletir. Nunca passou pela cabeça dela que ela não devia ter dado bronca na menina, porque a menina fez isso, sabe? Enfim, aí eu pensei, seria muito interessante, seria muito bom para poder ajudar ela, né? É mesmo. Super top, super top. Tá. A gente aprende bastante, né, nessas trocas, eu acho muito legal. Legal. Enfim, mas é muito legal. Esses dias eu tava tentando explicar, mas a menina era nova, não sei se eu consegui. Que esse desatar o nó é quando a gente volta lá na origem do processo, toma consciência para conseguir libertar do gatilho que está disparando agora. E a gente tem a tendência em não querer voltar para trás, né? Eu falei para a menina, ela falou assim, não quero mexer com isso não, gente. Dá muito trabalho, vai dar mais trabalho você ficar presa na repetição. Vai, dá muito mais trabalho, mas muito mais trabalho. Você acha? Eu falei, não, tenho certeza, gente. Ah, mas eu tenho preguiça. Eu falei, mas preguiça? Vai ficar presa nisso? Enfim. Mas isso é humano, né? Essa questão da preguiça, né? De permanecer e a repetição, repetição, repetição. A escolha é dela. É, Se ela está a fim de continuar na mesma merda, ela fica. Não faz nada, cruza o braço e meca de pitibiriba. Agora, se ela está a fim de alguma coisa, corre atrás, né? É um É cômodo, conforto né, gente? desconfortável. mas isso é muito humano, né? Eu já fui muito incisivo, assim, mas cada vez mais eu vou ficando mais velho e atendendo mais pessoas, eu vou entendendo que a dimensão humana é uma coisa maluca, assim, o espiritual, tem mais Mais coisas. velho, quem mais velho? Ah, Ah, sai deixa fora, meu filho. deixa eu. Velha sou eu. Mais, Uau. mais maduro, mais maduro, Mais maduro. mais maduro. Então, eu posso tirar uma dúvida? Eu não sei levantar a mãozinha, gente. Eu não sei. Por favor, Aqui Madu. no Sul, eu não sei levantar a mãozinha. Então, vamos lá. Assim, quando você fala, né, que Saturno, ela estava presa aos dogmas da religião, e você, vamos lá, você conseguiu
trazer essa consciência para ela. Beleza, você atendeu, ela sai dali, reflete. E assim, o que que ela vai aprender de Saturno para ela? Porque ela aprendeu esse lado, né? Que ele está aprendendo. Eu quero saber assim, que você também vai orientar o lado positivo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, O que que ela vai levar dessa consciência também? Porque assim, ele está ali, né, no mapa dela, é o que ela vai levar, ela nessa existência, ele está nessa casa 9 para ela. Aí também, ela também é orientada a puxar a coisa boa dele, né? Seria o quê? A seriedade, a responsabilidade, mais ou menos assim nesse sentido? Gente, eu estou começando agora, eu não sei nada, eu veio aqui. né, mas eu acho ótimo isso aí, eu acho uma delícia. Não se sintam constrangidos. Negócio de achar que sabe, a gente está aqui para trocar mesmo. Eu sou mais Eu acho, filosófico. Rodrigo, você já falou isso aí mais ou menos como uma resposta, mas eu vou pegar pelo que eu achei. Você falou que liberta e tira a culpa, não é isso? É, mas assim, sendo mais filosófico, eu adoro, né? Uma bola levantada dessa, eu falo, gente, adoro. Mas, ó, o Saturno, ele representa o nosso grande aprendizado na matéria. Então, na minha concepção, encarnamos aqui a matéria, a densidade, a realidade, e ela vem com Saturno nos trazendo o peso da realidade, um compromisso, uma responsabilidade. O Saturno ele tem 3 fases no mapa. Uma fase de constrangimento, onde a vida, desde sempre, constrange a pessoa com aquela área, com aquelas questões, e aí, naturalmente, na segunda fase, a pessoa cria uma restrição, cria um muro de defesa por conta do medo. E aí, muitas pessoas nem reconhecem o medo, nem sabem que sentem medo, só reagem ao medo com agressividade, com neurose, com ansiedade e tal. Então, a pessoa precisa reconhecer que sente medo, porque todo mundo sente. Agora, reconhecer é uma outra história, porque o medo, ele é o sentimento base de um monte de defeito de caráter. Um monte de defeito de caráter. Então, por que mente? Porque tem medo. Por que engana? Porque tem medo. Por que não sei o quê? Não estou justificando, mas o medo é a base de um monte de defeito de caráter. E o defeito de caráter ele serve como defesa da realidade. Porque a realidade é dura para todo mundo. Só que o que a gente aprende é que, independente do que a realidade apresente, nada justifica você ser um mau caráter. Uai, me ajuda, né? Não justifica, mas tudo bem, isso é uma outra história. Mas o lance é que quando a gente se responsabiliza pelo aprendizado de Saturno, a gente ganha a nossa individualidade, a nossa liberdade. Então todo mundo quer ser livre. Livre no sentido de peso, de cobrança e essa sensação de peso mesmo da realidade. E aí, para que você consiga ser livre, você precisa bancar, se responsabilizar. Só que as pessoas, elas têm a tendência em preferir ficar sobre o jugo desse medo, porque elas criam barreiras, se defendem, com medo de assumir. Eu atendi uma moça e ela tem Saturno numa posição lá, e aí eu falei para ela da questão do Saturno tem a ver com o lance do casamento dela, e ela falou assim, olha, eu sinto isso, sempre senti, não tive coragem de separar, de assumir, agora não dá mais tempo. E isso, para mim, é uma coisa que me tormenta todo dia. E isso é uma coisa, assim, que é surreal, mas isso é muito comum. É muito comum, mas muito comum. E esse símbolo é, essa representação, é esse peso da realidade para todo mundo, em alguma esfera. Claro, depende do aspecto para saber se é mais fácil, se é menos fácil. Então, tem alguns mapas mesmo que você olha assim e fala assim, gente,
é isso, né? Tem alguns mapas que é redução de danos, né? Vamos combinar. Não, sério, tem alguns mapas que é redução de danos. Você olha o mapa e você fala assim, gente, exige muito da pessoa, porque sai de uma e entra em outra, sai de uma e entra em outra, sai de uma e entra em outra. A vida ele é muito austera para a pessoa. E aí fica mais difícil, porque não dá tempo de respirar. Depende da condição de vida da pessoa, né? Enfim, situação e tal. Mas cada um tem a realidade que tem que ter, né? E não é com a gente, vai reclamar no saque, quando eu fazer a passagem, né? Tem o saque lá, você fala, ó, né? Aqui tá todo mundo no mesmo barco. Mas eu respondi, o que que você acha? Super respondeu. Só isso. Ah, Teve muito. É, dei uma viajada aqui, respondeu perfeitamente. é isso. A Miriam ia falar? A Miriam abriu o microfone. Eu gosto de ouvir a Miriam. Ah, também gosto de ouvir a Miriam também. Ô, Rodrigo, eu estou aqui meio atrapalhada com o telefone, mas não queria. Desculpa. Hum, entendi. Então vamos para frente. Mais alguma coisa? Mais dúvida? Ah, dúvida, Eu dúvida, vi que dúvida. é meu Saturno na casa 9, Vocês só estão na casa nova? que tem a ver com essa coisa da religião punitiva, sim. Estava pensando, foi um problema na minha vida. É isso. Esse Jesus, esse Deus que tudo vê, que tudo, É né, isso. Eu também tenho Saturno na casa 9. que E aí, tudo vinde. para não passar batido, eu vou puxar assunto, né? Por exemplo, o Saturno na casa 1, ele traz essas. Vou falar da restrição, para ficar mais fácil. Ele traz esse constrangimento com a própria imagem. Com a própria imagem, com a questão física, com o jeito que as pessoas enxergam. Então, naturalmente, tem um lance assim de complexo físico. E aí, muitas vezes, a pessoa tem uma característica mais que deflagra isso. Pessoa muito magra, muito branca, tem alguma coisa na imagem que traz essa questão de uma inadequação com o próprio corpo em si. Na casa 2 essa história no sentido de segurança e de valores financeiros. Então, tem uma história com os valores de constrangimento. Então, geralmente passou muito. Passou falta de segurança, né? Eu atendi uma menina e aí. Hoje eu não fico mais assim, né? Mas no começo eu ficava. E ela, muito abastada financeiramente, Saturno na casa 2. Eu falei, gente, como é que, né? Pode. E ela falou assim: não, mas realmente meu pai quebrou uma época e foi um pricopó, para não falar outra coisa. Eu falei, então tá. Casa 3 essa restrição com a questão ideológica, a pessoa não se acha inteligente o suficiente, tem esse constrangimento com a cognição desde sempre. Com a casa 4 a questão familiar constrange a pessoa. Na casa 4 a pessoa se sente responsável ou é muita cobrança, como se ela tivesse que resolver e tal. Tem uma moça que eu acompanho ela também, já é uma, né, já é uma mulher, e ela tem esse peso, essa culpa, como se ela fosse responsável por cuidar das irmãs, da família. Então tem esse peso, assim, é minha responsabilidade e tal, por conta da questão familiar. Na casa 5 o constrangimento com o que gosta, a pessoa tem dificuldade de buscar prazer. É como se ela não pudesse ter prazer, não pudesse namorar, não pudesse. Não que não namore, mas tem uma inibição sobre os prazeres. É como se não se permitisse. Na casa 6 tem a ver com trabalho, com dia a dia. Então a pessoa se cobra muito e a vida cobra muito da pessoa também. Porque é isso, né? Então, nesse sentido da astrologia, não é só de uma ordem psíquica. A vida traz essa condição, é essa a sua realidade. Você veio para aprender isso, toma, isso é seu. Não é só de dentro, não é só de dentro para fora. A vida traz isso. A vida, por exemplo, eu acompanho uma moça que ela tem Saturno de casa 6 e o mapa dela
tem as configurações bonitas, e aí ela tem uma filha, não só por conta disso, mas ela tem uma filha que tem síndrome de Down. E ela é mãe solteira. E aí ela tem uma vivência, uma rotina desde sempre que é muito puxada. Mas muito puxada. A rotina dela, o dia a dia, porque criar uma criança especial não é uma tarefa simples. Exige muito, demanda muito, não é qualquer um. E é um contexto. E aí não tem o que fazer. A rotina dela é muito constrangedora. Não a filha é constrangedora, mas a rotina em si, não tem tempo nesse sentido. Um exemplo, né? Porque também pega a lua, pega outras condições, mas na casa 7 esse constrangimento nas relações, casamento, sociedade, e, e aí desde sempre. Então, eu também acompanho uma moça que hoje ela está bem, mas foi muito tempo assim, onde ela tem a Vênus em conjunção com Saturno na casa 7, a Vênus representando o feminino. Então, ela sempre se relacionou com parceiros que faziam questão de colocá-la para baixo. Relacionamentos abusivos. Só que não é sobre os parceiros diretamente, é sobre o aprendizado dela. Existe uma sincronicidade. Ela tem esse aprendizado. Então, de alguma forma, ela também se sentia necessitada dessa relação. Pode parecer cruel e até escroto falar isso, mas existe uma correlação, sim. E aí, quando ela consegue se responsabilizar e não necessitar mais, e ela muda o jogo. Ela se responsabiliza para assim, tá, não preciso mais. Porque no final ela não se sentia o suficientemente boa para não precisar. Ela dependia dessa escrotice, entre aspas, né? Entre aspas, não, nesse sentido. Na casa 8, na casa 8 é um constrangimento no sentido da intimidade. Intimidade ali, dogma, crenças, instinto e tal. Então, pode envolver questões sexuais também na casa 8. Na casa 5 também, mas na casa 8 com mais... Então, desde sempre, a intimidade em si é constrangedora. E aí pode, sim, ter passado alguma coisa no sentido de causar uma certa restrição com a própria intimidade. Um senso de culpa nesse sentido de não se permitir, não se achar o suficiente. Na casa 9, a questão religiosa, espiritual ou acadêmica. Na casa 10, o carreira, né? A condição social. Então é como se a pessoa não se achasse boa o suficiente para estar no meio, assim, a profissão é uma coisa assim muito pesada para a pessoa. A vida desde sempre traz esse constrangimento com a popularidade, com essas questões. Então eu atendi um menino também, Saturno de casa 10. Então a pessoa tem muito medo de errar na profissão. Ela tem dificuldade de alcançar aquilo. Tem um lance assim, tipo, leva muito a sério aquela coisa e tal. Então, tem uma sensação de perseguição mesmo. E aí, uma outra questão, nesse sentido, que é assim, quando eu falei do lance do medo, então, o lance da consciência. O que acontece também é a pessoa projetar o carrasco. Então, a pessoa ela não consegue ter consciência que é dela, que é da vivência dela, porque é a vida desde sempre e tal, e ela estabelece algo externo para justificar. Por exemplo, no caso da casa 9, um Deus punitivo. E aí fica mais difícil, não sei se mais difícil, mas por ser Deus, né? Então, um Deus punitivo, e aí fica difícil intervir. Na casa 10, a sociedade é punitiva, não me dá espaço. Na casa 7, meus parceiros são punitivos, não me dão espaço. Na casa 6, a minha rotina é punitiva, não me dá espaço. Na casa 5, os prazeres me punem e não me dão espaço. Na casa 4, família e assim por diante. Projeta, né? E aí na casa 11 tem a ver com grupos, os amigos, enfim. E é muito maluco pensar nisso, porque realmente a pessoa passou situações que afirmam aquela condição. Muitas vezes. Ela passou, é uma repetição mesmo.
e aí a pessoa conseguir entender que ali tem um aprendizado e que não é pessoal, não sei se pessoal é, mas é que assim, esse olhar mais espiritual, eu acho muito legal assim. Por quê? Porque, por exemplo, eu ponho aqui, né, muito perto, e aí eu tenho dificuldade de olhar ao redor, porque eu me identifico muito, eu me ofendo, é muito pessoal, é muito comigo, é muito na minha pele. E aí esse olhar espiritual me dá a condição de eu colocar um pouquinho mais longe, porque eu tenho outra vida, tenho outra encarnação, talvez eu tenha um espírito, talvez eu transcenda, talvez eu vá para outro lugar, talvez eu vim de uma estrela, sei lá, dá uma pirada, mas põe um pouquinho para fora. Não é tão pessoal, não é um aprendizado, porque na verdade a gente é a própria prancheta de estudo. É essa a dificuldade. A gente é o próprio aprendizado acontecendo agora. E aí fica ruim, porque é na pele, tá cortando a carne, então a pessoa pega muito para ela. Mas nesse sentido de distanciar, que tem a ver com o ego, com a morte do ego em si, de não ser tão pessoal, eu consigo olhar e falar assim, tá, é um aprendizado. Por mais que constrange, por mais que doa e tal, por isso que tem os livros de autoajuda que falam assim, rir da gente é o melhor remédio. Porque a gente ri também, se passa por ridículo, fala assim, uma bosta que eu fiz, ó, uma bosta que eu passei, pelo amor de Deus. Eu falava pra você, eu não aguento mais essa burrice minha, gente. 10 anos para aprender a mesma coisa. Porque aí você começa a buscar uma leveza pra merda. Porque senão é areia movediça. Quanto mais peso põe, mais afunda. E aí, quanto mais afunda, mais difícil sair. Vira uma coisa. E aí precisa de uma certa leveza também. E aí, esse senso, né, de transcendência que a religiosidade, a espiritualidade traz, nos ajuda, né? Eu acho que é uma coisa legal. Na 11 é a questão de amigos, e na 12, na 12 é a questões psíquicas, né? A pessoa tem restrições psicológicas, medos inconscientes, aí na prática é pesadelo, sonho, perseguição, pesadelo com continuidade, pesadelo, sabe, pesadelo, toda vez que dorme, a velhinha persegue, e quando a velhinha vai pegar, acorda, e aí fica com medo de dormir. E aí sonha toda vez a mesma coisa, todo dia, toda vez. E aí a pessoa, de repente, não quer nem dormir mais. E aí pira. E aí, quanto mais medo tem, mais isso aumenta. E aí, isso também tem uma ordem psíquica nesse sentido. Saturno, isso aí acontece, meu Saturno na 12. Eu peguei um mapa assim mesmo. Era essa coisa. Toda vez que ia pegar, acordava. E aí eu dormia, começava o sonho de novo da perseguição. E aí toda vez que ia pegar, acordava. Imagina, todo dia um negócio desse. Ia falar pra velha, pega logo, já resolve, acabou. Enfim. Ai, ai. Mas o que vocês acham? Me fiz entender? Alguém fala alguma coisa? Alguém me ajuda aí, por favor. Ai, ai. Mas no olhar da astrologia, conseguir reconhecer isso é transcender a realidade. E não é transcender de fugir. Porque fugir é virar um maluco, beleza. Fugir é virar hippie, vender, tipo assim, não tô nem aí pra nada e não aguento essa realidade. Agora, transcender é conseguir dar conta da realidade a ponto de conseguir. É isso. E a maioria das pessoas ficam presas na cidade, sem criatividade, sem. Nesse sentido. Enfim, muita loucura, né? Eu acho muito legal. Ah, eu acho muito legal. Muito legal. O que vocês acham? Me ajuda aí, fala alguma coisa, alguém, né? Cadê esse povo? Rodrigo, Oi. tá me ouvindo? Muito bem. Isso que você fala de Saturno na casa, né? Que você falou agora.
Quando tem uma galera junto com ele na mesma casa, suaviza? É, como é que acontece? Exemplo, Saturno na casa um. Aí junto tem Marte, Plutão e Júpiter. Quem é que toma conta aí, na verdade, dessa casa? Quem é o dono da pensão? Aí não suaviza, não. Entendeu? No seu mapa, não, né? Não, no meu não. Não suaviza, não, porque aí a galera que você chamou para ir junto não é a galera que suaviza, não. Marte, Plutão, Não é uma gente. galera, não é uma galera muito legal, né? Ah, a galera que taca fogo no parquinho, gente. Vai. Não, porque, por exemplo, claro, precisa ver os graus que estão, né, para entender melhor. Sim. Mas o Saturno traz essa restrição, naturalmente, um complexo com a questão da imagem. E aí, com Marte e com Plutão, a pessoa reage agressivamente ao constrangimento. A pessoa se torna agressora, compulsiva por conta de Plutão, dependendo dos aspectos, mas a pessoa ela é reativa. Então, ela sente o constrangimento e ela só consegue lidar batendo. E E o aí, sabe, Júpiter, a e o agressão. Júpiter ainda E expande aí, mais o Júpiter, Né? ele imagina. põe fogo mesmo. E aí, esse aspecto é um aspecto que, é claro, depende do signo, mas esses três junto ali, porque o Marte e o Plutão é reativo no sentido de bateu, levou. A pessoa já nem sentiu, já está agredindo, já está gritando, já está caçando confusão, muito estresse, né? Muita explosão. Porque nesse caso a pessoa sente que as pessoas não confiam nela o suficiente. Casa um. Ela já sai com isso. É dela, tem essa natureza. Essa repetição, essa coisa estabelecida. E ela já sai batendo. Já sai tentando se fazer valer. E aí vira um negócio. Cadê? A Célia perguntou. A Célia tá aí. Eu tô aqui. A gente tinha perguntado e tinha saído. Falou, ai, gente. Vira um furdunço essa casa um, né? Não, tô aqui. Aí eu acho que pelo fato de estar no signo de Libra, Signo de Libra aí ajuda. tem uma certa, né? Um certo ajuda, né? Eu costumo dizer que o libriano é o doce canalha, né? É, o Libra ajuda. O perigo é implodir, né? Com Libra. Eu acho que É, implodir é né? melhor do que sair batendo nas pessoas. Eu acho. É, Porque é verdade. fica visível bater nas pessoas, né? Enfim, no exemplo. Quem Tá. tinha Obrigada, perguntado? viu? A Cris. A Cris falou. Enfim, tudo bem? Tudo certo? O que vocês acham? Ô, Quem? Rodrigo, mas o Libra também, com todos esses planetinhas aí na primeira, na sombra do Libra, não vem o Áries também, que pode também botar fogo no parquinho, se ele pegar a sombra de Libra, que é Áries? Você está colocando o Ares como sombra de Libra, né? Ah, Não, não? não. Sim, não. Mas assim, não impede que a pessoa seja reativa por ser Libra. Porque dependendo do aspecto, se for tipo uma conjunção de Plutão e Ares não, Plutão e Marte, com Saturno, não segura muito, não. Depende. Ela pode até disfarçar um pouco, mas depende. Mas nesse caso, isso que você falou do Ares ser sombra, não é nessa condição. É outra condição. Porque nesse caso é tipo assim, é o oposto O complementar. oposto, isso. E aí não é uma sombra diretamente, é o oposto. Porque É, aí o que você está falando é de aprendizado. Então, esquece os planetas ali, e aí Libra. A Libra tem dificuldade de se colocar, dificuldade de falar não. Então ela precisa aprender com Ares se colocar. O Ares complementa ela, ao mesmo tempo que ofende, porque para ela o Ares é muito incisivo. Da mesma forma, o Ares ele é muito incisivo.
muito seco, né, propriamente dito. E aí ele precisa aprender com Libra, respeitar as pessoas. E também a indecisão irrita muito o Áries. Então são opostos que se complementam quando a pessoa busca o aprendizado. Então o Libra precisa aprender a ser assertiva, é na outra frequência. A Áries precisa aprender a ponderar um pouco, na outra frequência. Eles conseguem, porque é o mesmo eixo, mesma frequência. Mas precisa de uma adaptação, precisa de boa vontade, na verdade. Precisa de boa vontade para aceitar. Mas a vida traz o oposto para a gente aprender a boa vontade. A vida ajuda nós. A vida tem hora que não tem jeito. Chega e fala assim, tá, agora você vai ter que aprender. Enfim. Enfim. Quem mais? Dúvidas? Piramos hoje para dar louco para lá em Saturno, gente. Ó. E o Saturno de vocês? O que vocês acharam? Tem a ver, o meu é na 5, o que você falou da restrição de prazeres, né, dessas coisas, realmente tem mesmo. Você não se sente merecedora, vamos dizer assim? Isso. É isso. No final, o mais difícil é o meu, né? Ah, Não, eu tô dizendo assim, o mais difícil é sempre o nosso. Não tem tá, pior e pior. É eu que estou vivendo, né? O mais sim. difícil é eu estar na minha pele, eu que passei desde sempre, desde criança, a mesma história, né? Por isso que às Mas vezes pode falar, desculpa. a maturidade vai trazendo o equilíbrio, né? Sobre essa restrição, né? Você vai aprendendo a lidar e vai ficando mais longe. Sim. Oi, Miriam. Vai. Consegui. Tá. Eu achei interessante surgir Saturno hoje, porque tem uma relação, né? Se a gente olha o zodíaco natural, como a gente chama, Saturno e Lua estão opostos, né? A Lua está ali na base, não é? E Saturno está lá na 10, em termos de qualidades também, né? Um frio e úmido, e o outro frio e seco. É interessante que quando a gente se entra no terreno da Lua, a gente, de alguma maneira, vai ter que se deparar com Saturno. E talvez a coisa se dê também no universo de Saturno, né? Você vai ter que se lembrar das suas origens. Eu gosto desse jogo que acontece na astrologia. E está aqui hoje, gente, com Saturno. Bem legal. Começamos com a Lua. Legal mesmo. Você sabe que tem Você sabe que tem um estudo que é o par Lua-Saturno, que é um pouco do que a Miriam falou, que é mais. Então, a Lua, ela representa o conteúdo, né? E o Saturno, o recipiente, a estrutura. Então, o conteúdo sem o recipiente que mantenha, que consiga segurar ele fica muito solto. Ele não tem condição de estar bem na matéria em si. Porque precisa E aí, na prática, sendo mais prática, então, muita lua, a gente não tem força. É aquela coisa assim de boa, nossa, tudo é muito impressionável, dói muito, sente muito, sofre muito e dói muito, e aquela coisa, aquele sofrimento. E eu não estou desmerecendo o sofrimento de ninguém, mas essa condição é uma maré movediça e não tem jeito, gente. É isso.
Vai ter que chegar um momento que você vai ter que levantar e aí precisa de uma estrutura, de uma solidez, né? E aí o Saturno, ele representa isso. Da mesma forma, muita estrutura sem o úmido, né? Sem essa parte mais sensível da Lua, a pessoa também não vive, porque ela não compreende as relações, ela não, não se compadece, ela não consegue ter relações, ela é muito dura, muito seca, muito fria. E aí não compreende e não aceita as pessoas. Fica rígida demais, muito austera. E aí tem até, quando eu estudava, tinha até uns exemplos assim, eu fico pirando nessas analogias, que para mim é mais fácil. Porque a ponte, ela tem um balanço quando a gente passa. Mas não é porque está com defeito, porque na engenharia dela ela precisa de um grau de flexibilidade, porque se ela for muito rígida, ela quebra, ela racha, porque a vida também precisa de uma malevolência, precisa de um afago, precisa de um... Não dá para ser assim, muito austero, ninguém aguenta, a gente é humano, né? Então, no mapa astral, a condição de Saturno e da Lua é primordial para a gente conseguir ter esse aprendizado. O aspecto que fazem entre eles e a configuração, né, de fluência ou de compreensão dos dois é muito primordial. Muito primordial. Ah, eu me identifico, Rodrigo, com isso, porque como eu tenho muito câncer, eu choro até se cortar uma árvore lá num terreno que eu tinha, eu quase morri, chorava. É demais, eu me compadeço demais. Aí eu fico pensando, o que desenvolveria o lado mais austero, mais... Ai, me atrapalha ser tão emocional, sabe? Sim. É difícil, né? É um sofrimento, é um... Fiz uma cagada aqui, estou acertando aqui, calma um segundo. Eu fui mandar o mapa astral para a menina que eu atendi, mandei os mapas astral dela, mandei o áudio, mandei os mapas astral. Mandou para o lugar errado. Não, mandei junto uma conta minha de luz. Ela mandou para mim aqui, falou assim, é para me pagar esse boleto? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Uhum. A nova forma de cobrança agora é assim, é? Eu dei minha conta de luz para ela, gente. Faça uma consulta e ganhe um boleto. Faça o mapa astral e pague minha conta de luz. Ai, tadinha. Tentando explicar aqui para ela. Nossa. Enfim. A Lucília está feito aquele pessoal, é um verso que eu não lembro de quem. Qualquer beijo de novela me faz chorar. É uma dessas músicas populares que tem essa frase. É aquela música do Macalé que a Gal canta. Ah, tá. Honey Baby, como é que chama essa música? O Martinho até canta ela. É Mas eu não linda. sou muito assim não, viu, Lu? Nossa, mas eu sou muito. É uma coisa assim, eu não posso ler jornal, eu estou parando de ler jornal. Porque Mas tudo eu também tá choro, difícil tudo lembrar a eu última fico vez. muito, muito compadecida. Acho que a palavra, você usou uma palavra que eu não tinha pensado, é isso. E aí, não, eu acho que eu tenho outras coisas para tocar minha vida e tudo bem, mas é over, sabe? Eu acho que enfim, e aí tem gente que você falou, né? Aí você vê pessoas também que não conseguem ter uma sensibilidade também de entrar em contato, né? E acho que um pouco o que a Evelyn falou, com a maturidade, você falou das fases, né? Que tem o constrangimento, a restrição e depois a responsabilização, de você conseguir se enxergar daquele jeito e se responsabilizar por aquilo, né? Ou mudar, transformar. Mas é uma coisa que me atrapalha, atrapalha. Ô, Lu, onde sua lua está? A lua em câncer, ascendente em câncer. Na 1, então. Saturno em Tá. peixes. Tá tudo em peixes. É muita Explicado, hein? água, né? É muita água, Água. exatamente. E aí entra o touro, que é meu signo solar, ainda bem, né? Que eu sou de touro, porque aí eu acho que balanceia, né? Ou não?
É muita sensibilidade, sim, é muita sensibilidade. A sensibilidade. Eu reconheço essa história da Lucília, porque eu tenho muita coisa na água e realmente passei muito tempo sem poder ver jornal, né? Principalmente quando falava de guerras. Era uma coisa muito difícil. Então, O- é muito. Água Outra é pessoa. excesso. Desculpa, amiga. Pode terminar. Não ouvi o que a Miriam falou, gente. Tudo bem, não, não, eu terminei, só fiz um comentário. Outra Mas pessoa pode que falar, tem desculpa. muito emotiva, a Esther, ela é o Sol em Câncer e Lua em Escorpião na 12, ela também, só da gente falar que um gatinho morreu, que ainda mais quando é bichinho, ela desaba em ar. É isso. É assim Eu estou mesmo. lendo um livro agora, aquele livro Defeito de Cor, que é aquele grandão da Ana, aquele livro incrível que fala, né, da escravidão no Brasil e tudo mais. Pode chorar, não pode chorar lendo o livro. Não sei nem se eu vou dar conta de terminar. Solução Me aí. pega muito essas coisas, muito. Essa crueldade humana me pega muito, sabe? Mais até que guerra. Que também tem a ver com crueldade humana, né? Enfim. É. Mas é legal a gente perceber isso. Mas tem umas atrocidades também na astrologia, né? Porque, por exemplo, numa condição. Porque o povo. Vou falar mal do povo aqui, dos colegas, mas o povo exagera às vezes. Porque, por exemplo, numa dessa, fala assim: então põe a mão na terra, compra a terra, põe terra no bolso que melhora. E não é essa condição, gente. E tem astrologia que fala isso, não é essa condição. Não é nesse sentido, não. Não vai, não é. Fala assim, não, não necessariamente assim. Porque senão fica. Não, não é assim, não, gente. É um exagero. Exagero. Vai virar um barro, né? Não, exagero. Da mesma forma que a pessoa tem muita questão. Claro, tem uma analogia, mas é um pouquinho mais fina. A pessoa é muito austera, a água, o mar e tal, pode trazer uma certa. Mas também não é nessa condição. Porque a gente está falando de uma questão psicológica, de construção, de natureza. Então, eu atendi uma menina e falei, tá muito triste. Aí a astróloga disse que era astróloga, falou assim, então toma chá de alecrim. Eu falei, não, gente, não me ajuda também, né? Não, não vamos exagerar, né? Eu sei que alecrim é legal, que alecrim traz leveza e tal, mas tem muita coisa maluca também, né? Então vamos. Lucila, eu tenho uma curiosidade. Como psicanalista, é, o problema do outro também te emociona muito? Na hora, não. Na hora eu sou super. Na hora eu ouço aberta, eu acho que me ajuda, inclusive, porque eu acho que essa sensibilidade me faz me colocar muito no lugar do outro e eu sou muito empática, isso ajuda muito, porque você se abre. Mas às vezes eu chego em casa e falo, gente, olha que loucura, né? O que que a pessoa está vivendo, como é difícil. Mas é engraçado que profissionalmente, aí não sei se é o touro, né, Rodrigo? Mas E onde eu está esse Saturno? Está em qual casa? 9. Na 9, verdade. Porque, por exemplo, o Saturno em Peixes tem essa condição da restrição com essa dissolução humana, com essa questão do sofrimento e toda essa coisa assim, é uma falta de compreensão nesse sentido. Da mesma forma, quando você se responsabiliza em ajudar a estender a mão, que é o arquétipo de Peixes, você ganha essa liberdade, parte dessa responsabilidade de ajudar o outro. Que, na Esse verdade, quem tem Saturno em Peixes tem medo de ajudar o outro. Na prática, tem medo. Medo de não ajudar o suficiente, medo de não conseguir, tem uma restrição nesse sentido. E é quando a pessoa consegue superar o medo, tá assim, não, tá, vou me colocar na disposição para ajudar, nesse sentido psicológico, ou mais profundo, ou emocional, ou eu espiritual. adoro, sempre adorei. Na escola também, trabalhar com gente, tá em relação com as crianças, com essa parte mais. É lunar, né? É lunar, porque tem a ver com isso que você falou. A criança, ela é muito isso que você começou falando, né?
ela é, ela faz o que ela acha que tem que fazer, é muito instintivo, desculpa, é instintivo, Então, do instinto, né? Então, é uma coisa que sempre me deu muito prazer estar com as crianças e atender no consultório também, né? Então, acho que eu sei que eu estou no lugar certo, mas é engraçado, né, Sil? Porque realmente, profissionalmente, não é uma coisa que me pega como me pega fora. enfim. Ô, Rô, Ah, só mais uma coisa. Qual que é a diferença do medo de Saturno para Plutão? Porque você fala, eu nunca tinha visto Plutão com esses medos, você que me mostrou isso. Eu via mais Saturno, com os medos mais de Saturno. Você mostrou que Plutão tem muitos medos, né? Qual que é a diferença de um para o outro, do medo? porque o Plutão é um medo mais. Você falava que Plutão é uma defesa, né? Mas nessa direção que ela perguntou, o Plutão ele é o medo mais enraizado, que na verdade ele é o medo traumático, quer dizer, ele é o medo de um trauma, como se fosse. Então, a profundidade dele. Então, é uma coisa assim mais diferente assim da elaboração de Saturno. Sabe quando você passa um trauma que você é muito forte, assim, é uma coisa, Chega a ser um pânico, então. um pânico. Porque, na verdade, nesse sentido, né, nesse caminho, o Plutão representa a morte do ego. O Plutão representa a gente conseguir ser quem a gente é de verdade. A passagem final, né, no sentido, nesse sentido, assim. E no final, todos nós temos medo de ser a gente mesmo. A nossa briga é com a gente mesmo. Todo mundo tem medo de ser a gente mesmo. A gente tem medo da nossa luz, medo da nossa transcendência. A gente tem algo na gente que nos protege de crescer, de evoluir. Os nossos demônios estão dentro da gente, que é a nossa defesa. A gente tem medo da morte, né? Que Plutão É, representa também, né? porque na verdade, E por exemplo, Saturno, e o medo? E o medo de Saturno? da Qual a realidade, diferença entre da medo da realidade? realidade, da matéria, da realidade, da responsabilidade. De Plutão é o medo da morte, que tem a ver com o ego. Porque o ego, na verdade, o ego, ele só existe nessa vivência, que tem a ver, se a gente for pensar, encurtando o assunto, mas se a gente for pensar, é nossa mente, o ego, nossa mente, o cérebro em si, a elaboração da nossa mente. E a gente não é a nossa mente, a mente é um órgão, mais um órgão. Genial, mas é um órgão, a gente não é a nossa mente. Só que aí, nessa representação, o ego ele toma a frente, ele é soberano. Porque a gente não tem essa educação e não estuda para ir além da nossa mente, que é o nosso espírito, a nossa consciência maior. Por isso que nesses retiros, yoga, retiro do silêncio, meditação, nesse contexto de transcendência, é o silenciar da mente. Mas não silenciar porque ela nunca vai ficar em silêncio, mas é você conseguir perceber que tem algo além dela. Porque a mente é um grilo, nas metáforas é um grilo falante, né? Fica. Não Não para, né? para, a mente não para, é uma loucura. E tem muita gente que nem sabe, vai sendo levado. E a mente, ela tem um processo de defesa, de poupar energia, de não te desgastar. Ela padroniza. A mente, ela padroniza, ela protege. E aí o que a gente precisa? Precisa de algo novo, precisa de experiência nova, precisa de aprendizado novo, buscar algo que nos tire da repetição. Porque se eu ficar no mesmo lugar, aquilo perde, fica cinza. O humano tem essa coisa de enrijecer, porque a mente estabelece um padrão. Padrão. E aí, se você vive um padrão, você atrai esse padrão, você acredita que a vida é isso, pronto. Você estabelece isso. Só tem isso na vida, é isso. A vida é isso, enrijece e vive uma repetição. E às vezes entra até em colapso por viver a mesma coisa. Por isso, quando a gente viaja, porque fala assim, a casa 9, expansão da consciência, é justamente olhar as questões por uma outra perspectiva. É expansão da consciência. Você olha a mesma coisa
por uma perspectiva diferente. Então, eu vou para uma outra cultura, e aí eu tenho uma perspectiva daqui, padronizada. Eu vou para uma outra cultura, minha mente já expande, porque eu olho uma civilização vivendo por uma outra perspectiva, e são humanos também. Aquilo já me abre o horizonte, já abre o ar. Assim, nossa, expansão da consciência, porque no final, a nossa limitação humana, a nossa ignorância, as nossas guerras, é para defender o padrão que a gente acha certo e o outro está errado. A minha religião é certa, o que eu faço é certo, a minha cultura é certa, a minha política é certa, o meu jeito é certo e o outro é errado. E o que é errado e o que é diferente, o ser humano tem medo do que está fora do padrão e ele tende a atacar para se defender. Instinto animal. As guerras são isso. Quer matar o diferente, quer perseguir o diferente, tem que... Enfim, aí começa as loucuras e no final só o que falta é compreensão e respeitar uma outra perspectiva. Parece simples, mas a gente, enquanto animal humano, não consegue. É uma coisa maluca. É isso. Fala assim, gente, a gente tá brigando por quê? Porque um quer ser melhor que o outro. Tá matando, tá atrocidando, tá explodindo. Fala, nossa, gente, não é possível. Porque começou lá atrás, porque o Deus de não sei quem era Maomé, e o Deus de não sei quem... gente, não é possível que a gente é por conta disso. É por conta disso. Há não sei quantos mil anos atrás. Porque o meu Deus é verdadeiro e o seu Deus é mentiroso. E então eu vou ter que te matar, e você tem que me... Olha que coisa, é muita loucura. É muita loucura. O tanto que vem de anos arrastando e quanto de gente morrendo. É muita loucura. Eu acho fascinante, não é possível. A gente, enquanto ser humano, vai ter que muito ainda para evoluir. Que é um senso de humanidade, né? De respeitar a perspectiva do outro. Acontece aqui, a gente está vivendo essa coisa com a dualidade, a política, então um é direita, outro é esquerda, e essas loucuras. E no final, no Brasil, nem tem direita e esquerda. Se a gente for estudar, nossa senhora, para a gente entender o que é política vai demorar muito ainda. A gente não sabe o que é direita e esquerda. A gente não tem isso aqui no Brasil. A gente tem alguma coisa parecida, mas não é. E a gente está brigando. E umas loucuras. Gente, pelo amor de Deus. E é isso. Falta expansão de consciência. Que não é uma coisa extraordinária. É olhar para uma outra perspectiva e não se ofender. É isso. Mas o ego defende a gente, que é a questão do ego. Entende? Que na verdade é uma reação ao medo, que é esse medo plutoniano. Que o medo, nesse sentido, ele faz a gente querer o poder, a ganância. E aí o poder, ele é destrutivo. O poder é destrutivo, porque eu quero permanecer no poder, quero, enfim, vai conhecer a pessoa, você vai tirar o poder dela, gente, ameaçar ela de alguma forma. Aí você conhece a pessoa. O que a pessoa é capaz para defender, para roubar, para, enfim. Isso aí, a humanidade está cheia, a cadeia está cheia, tem gente que mata com o celular, gente. Para ter poder, coisa de maluco. Ser humano não é gente, não. A minha mãe que fala. Ser humano não é gente, não. Ai, ai. Mas aos pouquinhos a gente vai chegando, a gente vai trocando, vai tendo consciência, um aqui, outro ali. Eu acredito nisso, eu acredito no ser humano. A gente vai indo, sim, a gente já está bem melhor que estava e a gente vai melhorando. Você sabe, Rodrigo, que eu fico meio na dúvida também em relação isso que a Sil está falando do Plutão e do... Eu fico pensando no Urano, sabe? Que eu acho que eu confundo um pouco também, porque o Urano também tem a ver com uma coisa muito dinâmica de transformação, não tem? Também Sim. rola o medo também, não rola o medo, não? Com Urano, o medo é a nossa natureza, né? Mas, por exemplo, Saturno é o limite da realidade. Nossa. Tanto que é o último planeta visto a olho nu. Saturno representa o limite da realidade e nossa responsabilidade e todo esse aprendizado aqui nessa existência. Saturno. Se a gente aprendesse até Saturno, a gente já era muito, muito melhor enquanto humanidade. Mas muito. Mas muito. Se a gente desse conta da realidade nossa,
Já não precisava de muita coisa, não. Até aqui nós já ia melhorar bastante. Agora, Urano, Netuno e Plutão, ele fala de uma transcendência maior. O Urano vai falar da individualidade, do eu superior, da minha inteligência maior, que é isso que eu estou falando, além da nossa mente, além do nosso ego. A minha individualidade, a minha identidade, a minha criatividade, porque o Urano também fala de criatividade. Numa analogia, o que nos assemelha do Criador é a criatividade. Quando a gente vê uma pessoa expressando a arte, é uma expressão da individualidade dela, expressão da criatividade, expressão desse eu superior. Então, uma arte é uma representação disso. Então, não é todo mundo que consegue ser ele mesmo, ser criativo, ser independente, ser individual, assumir isso. Por quê? Porque a realidade pesa, o padrão pesa. Então, dinheiro, responsabilidade, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que não sei o quê, escritório, que bababá, que bababá, que bababá. Para a pessoa ser criativa, viver de arte, ser artística e ser espontânea, ela tem que ser corajosa para assumir, para dar conta. Ser corajosa, primeiro, ter dado conta da realidade. Urano. Então, a posição de Urano no mapa é uma posição onde a gente tem a abertura dessa criatividade, dessa espontaneidade, dessa rebeldia. Então, é uma área da vida, a casa em si, de Urano, é uma área da vida onde a gente tem pouca tolerância. A gente tem a tendência em romper, tem a tendência em não suportar, tem a tendência em quebrar o padrão. É uma área da vida onde a gente se rebela, que é uma marca de uma abertura de individualidade. Ela é rebeldia, se rebela. Claro, depende das condições do mapa e tal, mas é uma área de intolerância. Pode falar, sim. Eu acho que o medo de Urano, que a Lucila talvez tenha citado, pode ser pela imprevisibilidade dele, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer com ele. Né? No trânsito dele, por exemplo, tudo pode acontecer. É. Né? Mas trânsito de Marte também. Mas o lance é que, assim, precisa separar a perspectiva. Uma perspectiva é da leitura do mapa astral, enquanto dimensão do ser. Uma dimensão do ser. Dimensões de quem a gente é. Isso é uma perspectiva. Uma outra perspectiva é o desenvolvimento dos trânsitos. A gente precisa separar um pouco. Porque, de qualquer forma, tudo que é imprevisível nos assusta, né? Claro. Nos assusta. Então, são situações diferentes. Mas Urano, na dimensão do ser, é isso. Como Netuno é a dimensão do ser do amor, né? Dessa transcendência e espiritualidade, essa coisa assim mais etérea, né? Mais humana, o amor, né? Eu acho que a gente está longe de saber o que é. Eu acho que o amor, a gente pode pensar no Chico Xavier, que eu falei no começo. Ali sim, você vai assim, tá, desenvolvimento do amor. Ali, ali é netuniano. Aí você vê e fala assim, não, tá, ali tá, que eu olho e falo assim, gente, iluminou, transcendeu, não tem outra explicação, gente. Não consigo conceber aquilo. É difícil conceber, eu entendo, mas eu falo, não sei. Mas eu não suporto minha filha, gente. Né? Agora imagina. Fala, amiga. Oi. Enquanto eu estava, olha o Netuno aí, a Sil brincando comigo. Quando eu ouço essa questão de Netuno, eu lembro muito da Liz Grene dizendo que nós estamos num período histórico que a dimensão netuniana não tem. Nós não temos referências. Eu acho isso genial da Liz. Você não tem referência. Porque Netuno vai lembrar a você que você está, de fato, faz parte de um todo, não é? Que nada está separado. E a gente fala muito isso assim, de uma maneira muito leviana, quase, né? Como tudo que nós falamos.
ah, nada, somos todos um, não sei o quê. Agora, vivenciar isso, olhar o mundo a partir dessa perspectiva, o homem ocidental, racional, é, saturnino, não, fala, mas viver é quase impossível. Eu acho que passa muito por aí. E enquanto você estava falando do medo de Saturno e Plutão, eu tentei assim alinhavar aqui para mim como seria, né? E aí assim eu acho que deu a dica. E vocês também, e você também, Rodrigo. Mas aí eu sintetizei aqui na minha relação com o Mercúrio prejudicado, que a Sil não quer que eu fale dele, mas eu tenho que lembrar dele. É, olha, então Plutão ele vai nos levar a ter medo do ilimitado, não é? De alguma coisa que está pós a destruição do limite. E o que é que vai acontecer depois da morte? Não é? O que é isso? Não é? Então, Plutão obriga você a se relacionar com alguma coisa que você não tem certeza nenhuma do que vai acontecer. Enquanto que Saturno, o Rodrigo traz uma coisa legal, ele está falando da materialidade. Então, o que você tem medo é que aquela certeza que você tem, que você estruturou e organizou, que aquilo possa não dar conta de alguma coisa. Você tem medo disso. Olha, eu tenho certeza, tenho clareza, o meu mundo é assim, a razão dá conta de tudo, e de repente você conhece lá um pessoal completamente estranho. Isso é ameaçador. Eu acho que o medo de Saturno vem por aí. Agora, Urano, eu não consigo perceber, ô, Lucília, de onde veio o medo de Urano. Eu acho que eu sempre imagino que o medo de Urano vem das consequências, né? Quando você passou por aquele negócio, aí você tem que se deparar com as consequências daquele imprevisto. Estava tentando alinhavar aí essas coisas que vocês trouxeram. Não sei se esclareceu ou piorou, né? Não, ajudou sim. Muito legal. Muito legal. Enfim, muita loucura, né? Ai, gente, esse povo não bate bem, não, né? Ah. Mas é isso. Mais alguma dúvida? Não? Conseguimos, né? A gente foi bastante hoje. Saudade da Lucila e de vocês também. A Lucila estava sem mim faz tempo. Eu que estava com saudade de vocês. Muito legal. Dá um jeitinho aí nessa sua agenda, Lucília. Gente. Nossa, Miriam, acontece tudo na quinta-feira. Eu viajei, fui para Bahia, né? Eu estava ouvindo ele falar que a gente tem que ter expansão da mente. Eu vi um vidinho dizendo isso. Você que é baiana, Miriam? Vai para Bahia que resolve. Gente, realmente, para Bahia é uma expansão. Para Chapada Diamantina, então, eu fui para o Recôncavo, para Chapada Diamantina. É uma coisa. Quer uma coisa boa de expansão da mente, vai para Bahia. É verdade. E Nossa, você encontra todas as possibilidades ali juntas. Eu já contei isso para a Sil. Caramba, eu ouvia o filho de Gandhi, a mãe menininha, os jesuítas, é, a igreja batista recebia o bispo, que no dia lá da festa, enfim, a Bahia é a própria explosão de possibilidades. Bem, bem isso mesmo. É quente, né? Ou você abre a sua mente, ou você não consegue entender onde é que você está. não, é uma energia absurda. Uma A energia. atmosfera, a atmosfera. Quando eu fui a primeira vez no aeroporto, eu falei, pá, onde é que tá? O que aconteceu? Atmosfera diferente, né? E respeitar a Bahia. Enfim, gente.
Uma delícia estar com vocês. Muito bom, sempre, toda quinta-feira. Boa semana pra gente, tudo de melhor. Você tirou foto? Hoje tem a Lucila. Você É tirou verdade, fotinho? vou tirar foto. Foto. Cadê? O povo podia abrir a câmera, né? Se não abrir, eu sei que tá dormindo. Olha, se abrir câmera, cai a internet, então é melhor ficar por aqui. Tá bom. Deixa aí meu representante, é o meu caramujo. Símbolo de longevidade, né? Ó, tem que respeitar os meus 70. Oi, Débora. Enfim, é isso, tá bom? Boa semana para vocês, tudo de melhor. Dia 2 é Beijos, eclipse, queridos. Libra, Beijos. último nesse eixo. Que bom. Boa semana, pessoal. Beijo. Semana, beijo, obrigado, viu? Beijo. Pessoal, Boa semana, boa noite, gente. boa Boa noite. semana. Obrigada.